Bom, as pressões para que Joe Biden desista da campanha eleitoral aumentaram nas últimas horas depois de novas gafes cometidas pelo presidente em uma entrevista, como nós já acompanhamos. A Casa Branca já estaria testando pesquisas com o nome de Kamala Harris, vice-democrata, como uma eventual substituta. E doadores prometem reter 90 milhões de dólares enquanto não houver uma definição. Para falar sobre esse cenário, nos Estados Unidos, o nosso convidado é o professor de Relações Internacionais do IBMEC, aqui de São Paulo, Alexandre Pires. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela atenção e pela gentileza. Boa noite. Eu que agradeço, Thiago. Sempre um prazer. Bom, professor, eu acho que é um caso que praticamente nunca aconteceu nos Estados Unidos, uma pressão como essa para um presidente que vem demonstrando talvez não incapacidade, mas dificuldades nessa campanha, nessa pré-campanha ainda, né? Porque eventualmente ainda teremos muita coisa pela frente, mas eu pergunto, até que ponto o senhor acha que ele resiste a essas pressões? Olha, hoje, depois que ele já se manifestou, já cometeu ali alguns esquecimentos, algumas gafes, ele está em Detroit, reforçou que continua na campanha, ele é o nomeado, né? Ou seja, o processo de nomeação já ocorreu, ou seja, você tem que reunir uma quantidade de delegados, o Biden tem quase 400 delegados, os outros candidatos todos somados ali à vaga não chegam a torno de 40, 50, então, assim, ele tem ali o direito, não tem como opor a isso. É claro que no tapetão, durante a conferência, que vai ser daqui a um mês ainda, ele pode sofrer uma pressão e pode ser levado a desistir. Mas esse processo aparece quase como um lixamento, né, Tiago? Ou seja, isso poderia ter sido feito de modo mais discreto, com lideranças, e eles não estão fazendo isso. O que eu vejo é que isso vai levar, sim, a uma desmobilização do eleitorado democrata, e, claro, tem um outro problema mais agravante, ele ainda é presidente. Como que alguém que ainda é presidente abandona uma campanha eleitoral por, digamos, incapacidade? Então, se ele não é apto para ser candidato, ele também não está apto para cumprir os próximos 6 meses de presidência. Então, isso é muito mais grave. Essa conta não fecha e isso coloca ali os Estados Unidos numa situação única, como você disse. Isso nunca ocorreu dessa maneira. Professor, nesse momento o presidente americano continua fazendo campanha no Michigan, né? Nesse momento o discurso dele aparentemente já chegou ao fim, ele continua no púlpito, muita gente atrás já aplaudindo e com aquelas placas tradicionais da campanha americana, como nós estamos acostumados, ele levanta o punho direito, olha para o lado, de qualquer forma ele tenta, né, professor, mostrar um tipo de força e é assim que deve acontecer pela frente, enquanto há o que a gente já falou aqui, essa asfixia financeira para a campanha e uma pressão em relação ao Partido Democrata, professor. Sim, isso logo depois do primeiro debate ali, que ele já mostrou uma certa tibieza nas respostas, já teve esse ato, né, de mostrar força, foi uma segunda aparição forte, e agora está acontecendo a mesma coisa. Provavelmente os atos vão ser mais controlados, né, Tiago? Ou seja, menos discursos de improviso, mais discursos lidos, um público mais escolhido a dedo para mostrar apoio. Hoje tinha ali em Detroit pessoas cantando para ele não desistir. Então agora ele está numa guerra, só que é uma guerra com fogo amigo, né? Isso é muito estranho. No caso do Trump, ele vai ser provavelmente já colocado como candidato na semana que vem, que é a convenção republicana. E nesse momento ele fica já o candidato republicano enquanto o Biden sangra. O partido, obviamente, teria ali que manter uma certa discrição e isso teria que ser negociado. Eu não acredito que ele desista, a não ser que junto com isso venha uma desistência da presidência ou argumento de saúde. Eles vão ter que criar um cenário muito, muito, muito favorável para que isso aconteça. Isso seria muito atípico. E o detalhe, né, Tiago? É um presidente que tem bons números, né? Ou seja, ele pegou a economia americana num momento forte em relação às outras economias. Então, assim, surpreende essa atitude dura que o partido está tendo contra ele, até uma certa humilhação. Professor, são talvez duas questões nesse xadrez. Primeiro, quem seria o nome do partido em substituição a ele? A gente falou da Kamala Harris, mas a gente sabe que ela acabou se apagando muito desde a eleição
em 2020 e saber também de que forma que o eleitor de Joe Biden desistiria de votar nele, porque a gente tem os dois partidos, ou seja, não necessariamente alguém deixa de votar por causa dessa situação, ou seja, isso talvez na prática não se altere em relação ao que pode acontecer nas urnas, já que a campanha eleitoral é totalmente diferente. Nós estamos conversando aqui no Jornal Jovem Pan, para você que está chegando agora, com o professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, Alexandre Pires, falando sobre a campanha eleitoral nos Estados Unidos e perguntando sobre isso, né, professor? O futuro da campanha, se isso interfere em números e quem seria o substituto do presidente americano em caso de uma desistência. Olha, o que nós temos nos Estados Unidos é um processo eleitoral em que a decisão ocorre em alguns estados. São aqueles estados que tendem a oscilar na votação. Uma hora democrata, outra hora republicana, que nós chamamos de swing states. Inclusive o Michigan, onde ele está agora, é um desses estados que são swing states. Então, qual é a preocupação? É que havia uma disputa um pouco favorável ao Trump, mas bastante acirrada. Depois do debate, o Trump ganhou um pouco de fôlego, mas não é nada exorbitante. Então, esse processo é que está preocupando, ou seja, os swing states, esses estados que oscilam, eles podem dar a vitória ao Trump, considerando que o Biden mostra ali uma certa fraqueza, um envelhecimento. Porém, os estados que são tipicamente democratas, né, esses estados vão continuar votando no Biden, independente de qualquer coisa. E aí vem a questão, quem poderia substituir? Não é quem é democrata, por exemplo, como o Gavin Newsom, governador da Califórnia, que tem um voto democrata. A preocupação deles não é que os democratas votem em democratas. O que eles querem saber é se nos swing states, esses estados aí que podem decidir a eleição, se esse candidato vai conseguir isso. Nós sabemos que um candidato conseguiu isso numa disputa acirrada com o Trump, o próprio Biden. Ou seja, ele é o candidato que já conseguiu virar votos nesses estados a favor do Partido Democrata. A Kamala Harris é, a meu ver, a substituta natural, até para sair com um certo orgulho, não sair ali pela porta dos fundos, né, o Biden, ou seja, ele vai dizer quem é o seu sucessor, mas, como você disse, ela não conseguiu se tornar uma figura nacional. E para os Estados Unidos, se tornar uma figura nacional é conseguir vencer nesses estados que são decisivos. Essa é o grande conta que está sendo feita. Não adianta pôr ali um candidato que só vai conseguir voto democrata, porque isso não é suficiente para chegar à presidência. Professor Alexandre Pires, de Relações Internacionais do IBMEC aqui de São Paulo, obrigado pela análise na Jovem Pan mais uma vez. Bom fim de semana, professor, até a próxima. Até a próxima, obrigado.